Alegria novamente estarmos aqui com os queridos irmãos. Comecemos essa aula, essa escola bíblica com uma oração. Senhor Deus e Pai, gracioso que Tu és, nós te agradecemos por mais um dia aqui na Tua presença, na Tua casa, Pai. Ó Senhor, por favor, abençoe essa aula, abençoe essa exposição, para que cada um de nós aqui verdadeiramente sejamos tocados pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender a complexidade que é a pessoa de Cristo e para que isso verdadeiramente faça sentido em nossas vidas, sentido prático, que nos torne mais piedosos, que nos faça olhar para os nossos irmãos e compreender que nós temos que ser igual a Cristo. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa última aula, nós finalizamos na metade deste assunto, que é o contraste entre as duas naturezas do Redentor. Nós chegamos a falar acerca desse contraste entre a onisciência e a limitação de conhecimento do Redentor. Falamos também acerca de sua infinitude e sua finitude, sobre sua independência e sua dependência, e sobre sua imutabilidade e, de outro lado, a sua mutabilidade. Lembrando que nós estamos olhando aqui para as duas grandes naturezas de Cristo. O fato de que Cristo é homem, portanto, dentro dessa natureza de homem, dentro dessa natureza humana, ele é todas essas coisas, limitado em conhecimento, finito, dependente, mutável, e do outro lado nós olhamos para a sua natureza divina. Cristo é as duas coisas ao mesmo tempo, e em sua natureza divina ele não tem limites, ele é onisciente, ele tem essa infinitude, a independência em todas as coisas, ele não precisa de ninguém, nem de nada, ele é imutável, e por aí vai. Esse contraste é importante, meus irmãos, porque, como nós veremos hoje, em alguns momentos a igreja, como diria na linguagem popular, trocou os pés pelas mãos, quando foi tentar trazer essas características, ou esse conjunto de características, ao mesmo tempo. Pois o grande desafio aqui é filosófico. Como é que uma pessoa pode ter duas naturezas? Como é que um ser, ele pode ter duas naturezas ao mesmo tempo? Então, por vezes, a igreja pecou nesse sentido, tentando atribuir a Cristo um tipo de pessoalidade que não provém das Escrituras. A dificuldade, muitas vezes, de compreender o que as Escrituras dizem, ou talvez de conciliar essas verdades, de harmonizá-las, fez com que a igreja tentasse encontrar outras vias para explicar a complexidade da natureza de Cristo. E aqui, portanto, nós damos sequência com o ponto de que ele era, ao mesmo tempo, não sujeito ao espaço e, ao mesmo tempo, sujeito ao espaço. E nós deixamos para essa aula justamente porque nós temos que fazer um parêntese um pouco grande aqui nesse ponto. Nós sabemos que, pela natureza divina, o Redentor, obviamente, não está sujeito ao espaço. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele não pode ser retido em um lugar específico, porque ele domina toda essa realidade que a gente enxerga e que a gente também não enxerga. E aqui a gente vai olhando para as tradições dentro da cristandade, e é impossível nós não pararmos um momento para falarmos acerca dos luteranos, pois nesse ponto há uma diferença muito grande entre o que nós reformados cremos e o que os luteranos irão pregar. Mais especificamente, nesse quesito da comunicação dos atributos divinos. Nós falamos sobre isso nas aulas passadas, mas talvez não de maneira tão notada. Citamos quais eram esses atributos, aqueles atributos comunicáveis e os incomunicáveis, mas nesse momento é interessante que a gente faça esse parêntese para a gente olhar isso com um pouco mais de calma. Esses aqui são os pontos que a gente vai tratar hoje, que são os pontos finais, dentre toda aquela
relação que nós temos do contraste entre as duas naturezas. E eu queria falar rapidamente acerca disso. Só um momento, meus irmãos. A grande confusão se dá justamente aqui. Por quê? Porque nós compreendemos que há atributos incomunicáveis de Deus. O que é um atributo incomunicável? A nossa definição aqui é a seguinte: são as qualidades de Deus que pertencem exclusivamente a Ele e não podem ser compartilhadas com as criaturas. Esses atributos realçam a transcendência e distinção absoluta de Deus. Portanto, tudo aquilo que é incomunicável é o que fica somente no âmbito da Trindade. Somente Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo detêm esses atributos e não compartilham com os seres criados. A gente vê que, obviamente, nós já conseguimos inferir isso. Onisciência, capacidade de saber de todas as coisas, somente Deus pode ter isso. Onipotência, Deus pode tudo. Aquilo que Ele deseja é realidade, acontece. Onipresença, que é talvez o ponto aqui que nós vamos pegar para falar acerca, com um pouco mais de detalhe. A capacidade de Deus estar em todos os lugares, a qualquer momento. Portanto, Deus não está somente nos céus, Ele também está aqui conosco, está do outro lado da terra, está nas profundezas, em todos os lugares. Eternidade, outro ponto importante, somente Deus é eterno, somente Ele é capaz de viver para sempre. Não há uma criatura que possa dizer, não, agora eu vou viver para sempre. Não existe. Ele, como Criador, portanto, detém essas características. Imensidão, Ele é vasto, Ele é profundo, assim é o nosso Deus. Imutabilidade, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não está aí mudando sua opinião, mudando seus posicionamentos, arrependendo-se do que faz. Autoexistência, Deus não precisa de nada, não precisa de ninguém para que Ele exista. Ele simplesmente é, por conta de sua própria divindade. E transcendência, Ele vai muito além daquilo que nós podemos enxergar. Ele é o profundo, Ele é o religioso, Ele é de fato aquele que criou todas as coisas. Então, irmãos, estes atributos, além deles não serem compartilhados com os homens, com os seres criados, voltando agora para a cristologia, quando nós olhamos as duas naturezas de Cristo, sempre tentando lembrar que Cristo é uma pessoa só. Mas quando olhamos para as duas naturezas de Cristo, estes atributos estão somente na natureza divina de Cristo, não na natureza humana. Senão tudo que nós dissemos na aula anterior e olhando as Escrituras, não seria possível. O fato de que Cristo, Ele, em sua natureza humana, Ele sofreu. Ele compartilhou das dores, das limitações humanas. Portanto, esses atributos estão somente dentro da divindade, e especificamente acerca de Cristo em sua natureza divina. Já vamos ver qual que é a confusão acerca disso. Mas o outro ponto que temos aqui, os atributos comunicáveis, que são aquelas qualidades que Deus possui num grau perfeito, mas que Ele compartilha de maneira finita e análoga com as criaturas racionais. Então isso é bastante simples. Nós sabemos que Deus é amor, mas Ele é um amor perfeito. Não há como retratar o amor sem falar de Deus. Somos instados a amarmos nossos irmãos, nossos inimigos, as pessoas ao nosso redor, mas nós não conseguimos fazer isso de maneira plena. Nós não conseguimos fazer isso de maneira perfeita. Portanto, Deus compartilha deste atributo ou desta qualidade com as criaturas, com os seres criados, mas nós temos as nossas limitações de natureza. Por mais, portanto, que esses atributos eles sejam perfeitos na ótica divina,
quando eles se aplicam à humanidade, não há como ser perfeito, com exceção de Cristo. Com a única exceção de Cristo, que também teve sobre a sua natureza humana estes atributos aqui. Só que ele verdadeiramente viveu de maneira 100% santa, piedosa. Ele cumpriu com tudo aquilo que era a vontade de seu Pai. Mas, de todas as maneiras, nós podemos compartilhar desses atributos e podemos exercê-los em nossas vidas. E falando sobre eles, né? Conhecimento. Deus compartilha conosco acerca da capacidade de podermos conhecer as coisas. Ora, nós olhamos para o mundo ao redor, nós nos aplicamos na pesquisa e na investigação e podemos conhecer acerca das coisas. A ciência está aí para nos mostrar isso. Podemos refletir acerca da vida e encontrar respostas. Só que este conhecimento ele é limitado. Aquele conhecimento que é divino, que é perfeito, que é expandido sobre toda a realidade, que consegue abranger todas as coisas, ele fica somente nessa esfera divina. Mas nós também podemos conhecer de uma maneira análoga e limitada. A racionalidade também é um atributo divino. Deus pensa de maneira racional. Nós temos essa capacidade de usarmos da nossa razão para encontrarmos respostas. Isso aqui está vinculado, né, à própria teoria do conhecimento também. Mas nós temos essa razão muitas vezes maculada por nosso pecado, por nossa limitação. A moralidade, da mesma maneira, Deus é o excelso, né, a nível de moralidade, de ética, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é justo. Amor, como já falamos. Sabedoria, nós podemos nos tornarmos sábios. Podemos olhar para a nossa própria história e enxergarmos que nós melhoramos a nível de sabedoria, de conhecimento, de capacidade de tomar as melhores decisões, as decisões mais acertadas, com base naquilo que nós experimentamos, com base naquilo que nós vivemos, naquilo que nós recebemos de informação de fora, né? A própria justiça, como já falamos, a justiça humana é falha, é limitada, mas a justiça divina é perfeita. Mesmo assim, nós podemos exercer uma justiça em nossa vida, em nosso mundo. Misericórdia, da mesma forma, né? Deus demonstra misericórdia. Há um ato maior de misericórdia do que enviar seu próprio Filho pelos pecadores, ou um ato de amor também, né? E, por fim, tem várias outras características aí que a gente poderia pontuar, né? As emoções legítimas nós colocamos aqui. Por quê? Porque a nossa cultura ela tem entendido que talvez as emoções elas devem ser escondidas. Como se o ato de emocionar-se, o ato de você sentir uma compaixão ou uma contrição, um arrependimento a ponto de você chorar, por exemplo, fosse uma atitude que não seja tão virtuosa assim. Mas quando nós olhamos para a própria história de Cristo, nós vemos Cristo sendo atingido por essas emoções. Né? Recentemente eu refleti acerca do luto. Porque quando você está num estado de luto, é normal você chorar, é normal você se sentir para baixo, como a gente diz, né? E muitas vezes as pessoas te abordam numa intenção de tirar você dessa emoção, desse momento que você está, de maneira assim, olha, você precisa ser mais forte do que isso. Mas isso não significa uma fraqueza. E é impossível a gente deixar de citar Cristo mesmo, né? Quando é dito para ele que Lázaro havia morrido. Ele chorou. Tem um verso da Escritura, é exatamente dessa forma. Jesus chorou. Isso se dá porque Cristo era falho? Porque ele era fraco? E ele foi tomado por essas emoções por conta disso? Obviamente que não. Mas Cristo era perfeito. Né? Mas esse lado, realmente, de considerar as emoções humanas, faz parte da nossa realidade. Porque nós compartilhamos de uma criação que foi feita à imagem de Deus. Portanto, somos criados dessa forma. Não precisamos dizer não a um momento triste, um momento que estamos entristecidos.
mas sabemos que nós temos a esperança. Essa é a grande diferença entre nós e o mundo. Temos momentos difíceis, mas nós nos fortalecemos no Senhor, enquanto o mundo vai viver na tristeza, vai viver no desespero, pois ele não tem essa esperança que é o próprio Deus. Ok, irmãos, aqui agora, então nós entendemos aqui que há esses atributos incomunicáveis, que somente a divindade detém, e os atributos comunicáveis, que nós temos a capacidade de exercê-los de maneira imperfeita, de maneira análoga àquilo que a própria divindade detém de maneira completamente perfeita. Qual que é a polêmica? Vamos voltar aqui. Quando a gente diz que Cristo era, ao mesmo tempo, não sujeito ao espaço e sujeito ao espaço, houve aqui uma ruptura entre os reformados, entre os calvinistas, entre nós, e os luteranos. Porque os luteranos passaram a acreditar que aqueles atributos incomunicáveis de Deus, eles são comunicáveis à natureza humana de Cristo, como se Cristo fosse um homem diferente. Não no sentido de cumprir tudo perfeitamente, isso ele faz. E a sua natureza divina nos mostra que ele é assim. Mas quando fala da onipresença, os luteranos acreditam que fisicamente, que corporeamente, que o lado humano de Cristo, ele pode estar presente em todos os lugares. E essa é a grande diferença entre aquilo que eles acreditam e aquilo que nós acreditamos. Isso se materializa, se torna prático na concepção da ceia do Senhor. Na visão luterana, quando está ocorrendo a ceia, de fato Cristo está corporalmente presente. Nós não enxergamos, mas ele está corporalmente presente. Aqueles elementos são o próprio corpo de Cristo, né? E diferente de nós reformados, que nós compreendemos que Cristo, obviamente, de maneira espiritual, ele está conosco, ele está em nosso meio. Nós fazemos isso em memória dele, como um memorial em sua presença espiritual, né? Porque a sua presença física, após a sua ascensão, está com o Pai no céu, até o momento em que ele virá em sua segunda vinda. É importante isso porque o importante é compreendermos que quando nós encontrarmos a Cristo, nós iremos encontrar ao Cristo humano, obviamente com toda a divindade, né? A gente vê a descrição no Apocalipse, a descrição de Daniel, de tantos outros, né? Isaías, e é algo realmente chocante, a glória de Cristo. Mas quem nós veremos de fato é o Cristo homem, é o homem Deus, porque ele se tornou homem. Senão nós seríamos impossibilitados de enxergarmos a Cristo. É essa a ideia, basicamente. Então, enquanto os luteranos estão dizendo que Cristo, em sua forma humana, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, nós reconhecemos que as duas naturezas são duas coisas distintas, mas que formam a pessoa de Cristo. Essa confusão, inclusive, ela não para por aí, ela começa a criar outras linhas de pensamento que vão ferir tudo que nós vimos na aula anterior, que era, basicamente, que Cristo deveria tornar-se homem para ser substituto de homens. Como que Cristo tem essa característica humana de estar em todos os lugares, se nenhum homem é capaz disso? Nós sabemos que Cristo, enquanto ser divino, ele não pode ser contido em nenhum lugar. Ele já era com o Pai antes de todas as coisas. Mas quando ele é concebido no ventre de Maria, há aquilo que nós chamamos de união hipostática. São termos meio complicados, mas é o momento em que Cristo torna-se uma pessoa só, com duas naturezas. Portanto, Cristo é concebido e ele se torna o único, de maneira singular, em toda a existência humana. Não somente humana, né? Divina também, de tudo que a gente pode pensar, que detém essas duas naturezas. Então, Cristo realmente, ele é uma pessoa só.
mas ele carrega essas duas naturezas. Quando nós tentamos pegar um elemento ou um atributo de uma natureza e colocar sobre a outra natureza, começam as confusões, começam, né, as heresias, melhor dizendo. E antes de voltar para o nosso tema aqui, eu só preciso pegar uma outra anotação aqui, meus irmãos, porque esse ponto ele demanda alguns parênteses, né, como a gente disse. E justamente essa ideia daquilo que temos falado desde a primeira aula, né, da união hipostática, como falamos há pouco, é a união das duas naturezas em uma pessoa só, é o que fez com que a igreja se rompesse inúmeras vezes no passado. A gente sabe que no início lá da igreja primitiva, a grande celeuma de compreensão teológica era a Trindade. Então haviam várias ideias acerca da Trindade, se Deus era um só ou se ele era três, se cada uma das pessoas da Trindade compartilhava da noção de ser uma pessoa só ou não. Foram séculos nesse sentido, a igreja tentando estabelecer uma doutrina que fosse uma doutrina fundamental e ortodoxa, para que todas as demais doutrinas fizessem sentido. Mas parece que quando finalizou este problema na história da igreja, ali pelo V século, começou o problema cristológico, que é justamente isso que nós estamos falando aqui, em que começaram a dizer, primeiro, que Cristo era um ser criado, alguns defendiam isso, que Cristo não era Deus, o Deus eterno, aquele que é desde sempre. Portanto, há uma ruptura também na Trindade aqui, se a gente parar para pensar, né? Porque não há como considerarmos a Trindade se Cristo é uma criatura, criado como qualquer outro, né? Por outro lado, havia aqueles que defendiam que Cristo era um homem, que detinha um tipo de relacionamento especial com Deus. E todas essas coisas foram sendo inseridas na igreja, foram sendo colocadas e as pessoas começaram a se desviar daquilo que as Escrituras dizem. E nesse sentido, né, eu gostaria de fazer uma citação aqui do Dr. Heber Campos. Como eu disse, ele tem duas obras fundamentais acerca da cristologia, não somente no âmbito brasileiro, né, mas acho que internacionalmente são as obras mais bem construídas acerca desse tema. Se a gente for pegar somente a união de Cristo nessas duas naturezas, são 400 e poucas páginas, 500 páginas só sobre isso, aprofundando, né? Então é uma tarefa um pouco hercúlea, às vezes, a gente tentar exprimir isso, né? Sintetizar. Mas ele falando acerca dessa união hipostática, ou naquilo que é chamado de unio personalis, que é a união da pessoa de Cristo, ele diz o seguinte: no ato da unio personalis, que é simultâneo com a concepção, como falamos há pouco, no momento em que Cristo é concebido, as duas naturezas tornam-se uma coisa só. O Filho de Deus, possuindo uma natureza divina, ou seja, ele já era, assumiu uma natureza humana que ficou unida à sua personalidade. O conceito de personalidade, meus irmãos, ele está acima do conceito de natureza. Filosoficamente, a personalidade, ela detém uma natureza, ou no caso de Cristo, que é um caso sui generis, né? Ele detém duas naturezas. Então, essa personalidade detém essas duas naturezas. Essa união em si mesma não era essencial para o Filho, porque ele era Deus, sempre foi Deus, e não precisa de nada disso. Mas era essencial para que houvesse um Redentor. Essa união em si mesma não era acidental, mística ou moral, e muito menos meramente verbal, mas era real e sobrenatural, além de eterna. E aqui a gente para pensar naquele ponto. A eternidade dessa união se mostra de maneira concreta quando Cristo morre, né? Porque a sua natureza humana morreu naquele momento
mas ao mesmo tempo ele ressurgiu. Ele nasceu de novo ali. Ele ressuscitou, que mostra que ele não era um mero homem, quebrando toda essa ideia de que ele era somente um homem comum, né? E mostrando que essa união é para sempre. Mais uma vez, aquele que nós encontraremos é o Cristo em sua forma humana, detendo todas as características divinas, mas nós seremos capazes de olhar para Cristo dessa maneira. É incrível isso, né? Uma vez que ela veio a existir, essa união, ela nunca mais deixará de existir. Essas duas naturezas não se misturam e nunca se confundem uma com a outra, ainda que se interpenetrem em união perfeita, de forma que a humana nunca é sem a divina ou a divina sem a humana. Eu resolvi citar esse trecho aqui, meus irmãos, porque nada melhor do que pegar um especialista no tema falando acerca desses pontos, porque são pontos delicados, né? Geralmente a gente não aborda isso de maneira tão notada, e é importante a gente ter essa ideia de que há homens se debruçando nesse tema, nesse assunto, que é um assunto antigo, né? Como nós dissemos aqui, e portanto a gente consegue encontrar as respostas que nós precisamos. Vamos adiante. Um segundinho. Maravilha. Então agora nós vamos retornar para a nossa parte aqui do contraste, né? Fazendo todos esses parênteses, tentando compreender essa diferença de atributos comunicáveis e incomunicáveis, a maneira como nós enxergamos e como os luteranos enxergam, que causou uma ruptura entre aquilo que havia de comum, de paralelo entre as linhas de pensamento, as linhas teológicas, né? Inclusive, né, para os irmãos terem ideia, o grande nome do luteranismo, além do próprio Lutero, foi Felipe Melanchthon. Ele praticamente construiu o luteranismo depois que Lutero morre, né? Foi um grande amigo de Lutero. E Melanchthon, neste sentido, ele concordava com os calvinistas, nesse aspecto da sujeição, né, da natureza humana de Cristo ao espaço. Então ele compreendia da mesma maneira como os calvinistas faziam. Tanto é que ele foi alvo de inúmeras críticas pelos luteranos à época, e ele era chamado de criptocalvinista, para ter ideia, como se fosse um calvinista às escuras, um calvinista escondido, e a coisa piorava ainda mais porque publicamente e privadamente haviam várias manifestações da parte de Melanchthon e da parte de Calvino, elogiando mutuamente um ao outro, compartilhando de ideias e tudo mais. Então, realmente, os luteranos sempre tiveram um problema muito grande com esse quesito, e da parte deles, né, condenando essa visão calvinista de compreender que há essa separação na ceia, né, e Cristo se apresenta de maneira espiritual. O que não torna o ato em si menos do que se você olhar para a concepção deles. Não tem problema algum, porque Cristo está presente. Isso faz mais sentido do que imaginar que há uma quebra nas características de uma natureza para que seja suprida uma ideia que não encontra respaldo bíblico. Mas vamos adiante, meus irmãos. Portanto, depois da subida ao céu, a natureza divina do Redentor, sem estar separada da natureza humana, enche todo o espaço, não estando, portanto, contida ou encerrada pela natureza humana. Portanto, Cristo sempre estará no meio de seu povo, né, de maneira sem limitação espacial alguma, né, ou com uma noção de que ele esteja ocupando espaço. Nós vemos lá Mateus 18, 20, se alguém puder abrir, por gentileza.
Aqui nós vemos exatamente a não necessidade de Cristo fazer-se presente corporeamente para que Ele esteja entre nós. Né? Quem achou esse verso, por favor, poderia ler? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Perfeitamente. Nós compreendemos isso, né? E esse é um texto bastante conhecido. E nós não esperamos que Cristo venha corporalmente aqui nos encontrar. Né? Estamos aqui reunidos em seu nome, de repente a gente olha, Cristo está entrando ali. Algumas igrejas supersticiosas esperam realmente que, enquanto estão reunidas, enquanto estão clamando pelo nome do Senhor, entre, né, alguém ali que seja o próprio Cristo. Mas, olhando para as características de Cristo, é muito maior a glória dele pelo fato dele estar presente em todos os lugares, de maneira não corpórea, e neste momento, né, presente corporeamente com o Pai, do que se a gente imaginar que é necessário que ele venha corporeamente, porque ele não estaria em todos os lugares. Né? Ele teria que ter uma agenda. Não, no domingo de manhã eu vou na igreja do Champanhar. É uma coisa até ridícula, caricata. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Teologicamente não se sustenta essa ideia. Opa! Até hoje, a luterana é fechada nesse sentido ou já há alguma abertura em alguma parte? Tem uma linha muito forte em virtude dessa teologia mais robusta do Philippe Melanchthon. Até porque, né, ele tinha as divergências com Lutero, mas a hora que alguém morre, essa pessoa não pode mais defender as suas ideias. Né? Há os que defendem uma coisa e há os que defendem outra. Mas o normal é esperar que a compreensão dele seja essa, de fato. Hoje em dia tem visto tanta coisa. Exemplo, o Toninho participou, a CCB. Estão começando não é racha, mas a desentender teologicamente pelo passado, com um presente mais voltado para a reforma. Né? Sim, algumas igrejas têm mudado tradições bastante antigas, né? A própria Igreja Católica, estava falando essa semana com uma pessoa, e ela estava justamente falando, essa semana ou ontem tive uma célula. Eu falei, que legal, qual que é a igreja? A Igreja Católica. Até 10 anos atrás, a gente ouvia dessa palavra célula, ou pequeno grupo, isso era uma ideia evangélica, né? E uma ideia evangélica moderna, né? Diga-se de passagem. Nós nós temos os pequenos grupos, talvez, não usamos essa terminologia de célula, que é uma coisa que nasceu num berço neoprotestante, né? Neopentecostal, melhor dizendo. Então, algumas igrejas têm mudado isso. Né? A princípio, eles mantêm esse entendimento. Eu tinha uma anotação acerca disso, estou tentando puxar aqui, presbítero. Só um segundinho. Que justamente fala acerca desse ponto. Acho que eu não vou encontrar aqui, mas basicamente, via de regra, eles continuam crendo nisso. Mateus 28, 20, alguém poderia fazer a leitura, por gentileza? Isso. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente vê a esperança que nós temos por conta dessa característica de Cristo não ser sujeito ao espaço em sua natureza divina. Vejam o que ele fala, até a consumação do século, até o fim de todas as coisas, até o julgamento que há de haver, o momento em que ele fisicamente retorna, e aí é bastante óbvio que ele estaria conosco. Mas a ideia é,
Como que o povo de Deus vai sentir a presença de seu Salvador, de seu Redentor, se corporalmente, né, nesse meio tempo aí, que pode levar milênios, ele está com o Pai? E essa é a esperança. Esse é o posicionamento, a fala do próprio Cristo, que Ele está conosco todos os dias. Né? Então, onde 2 ou mais estiverem juntos, estarei convosco. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Cristo, Ele não tem qualquer limitação espacial. Ele está, né, conosco aqui, porque Ele é Deus. Outro verso bastante interessante para sair dessa parte aqui, meus irmãos, Gálatas 2:20. Se alguém puder fazer a leitura. E nós vemos que tudo isso tem um aspecto bastante pessoal, né? A gente olha para essas passagens todas e a gente enxerga Cristo cuidando do seu povo. Ele estando presente, Ele prometendo que estaria presente, para que isso fosse realmente um benefício de todos nós que cremos nele. Quem achou puder ler Gálatas 2:20, por favor? Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Maravilhoso, né? Paulo falando. Essa é a suma de tudo que nós temos falado acerca desse ponto. Cristo vive em mim. Ou seja, é algo sobrenatural. A presença de Cristo, ela é sobrenatural. Nós desmerecemos a natureza divina de Cristo quando pensamos que é necessário que fisicamente Ele se faça presente. Ele tornou-se homem para que Ele pudesse substituir outros homens. Um ser divino tornando-se homem para que seu sacrifício fosse eficaz a uma multidão de eleitos, né? E ainda assim Ele está conosco aqui, até a consumação dos séculos. Portanto, a não espacialidade do Redentor ocorre segundo essa natureza divina. Mas o Dr. Eber, ele, quando fala acerca desse ponto, ele, como fez em outras passagens do seu livro, e eu notei isso de maneira bastante especial, ele dá um aviso. Ele diz assim, não nos esqueçamos de que tudo o que se diz de uma natureza do Redentor, é melhor entender que esse atributo pertence à pessoa do Redentor. Por isso é correto dizer que o Redentor não tem limites espaciais. Então nós não precisamos ficar falando assim, não, porque a natureza de Cristo, divina de Cristo, não está sujeita à espacialidade. A gente pode considerar a pessoa de Cristo, como a gente falou antes, né? Nessas categorias filosóficas, a pessoa, né, está acima da natureza. Portanto, a pessoa de Cristo detém todas essas características. É incrível, uma complexidade, né, absurda. Eu acredito sinceramente que se o indivíduo estudando essas coisas, ele não se converte à fé em Cristo, realmente ele está com o coração muito endurecido, porque a majestade de Nosso Senhor é muito empolgante, contagiante, né? Mas nós estamos olhando aqui para a não espacialidade e há também a espacialidade dele. Falando mais um pouquinho ainda acerca disso antes de fecharmos, né? É o fato que ele também ocupa, está sujeito ao espaço e é encerrado por ele. Por isso que ele está com o Pai, não está fisicamente aqui agora. E não há problema algum nisso. Cristo sempre ficou num determinado lugar onde a sua natureza humana o condicionava a ficar, né? Então, Cristo, nós vemos ali nas Escrituras, nos Evangelhos, a descrição de todas aquelas jornadas, né, evangelísticas, ou falando acerca das coisas de Deus, em que isso era feito de maneira difícil, de maneira dura, caminhando, horas caminhando, dias caminhando para chegar num lugar em outro. Cristo não utilizou de sua não espacialidade aqui, né, ou melhor, de sua espacialidade, para que ele estivesse em todos os lugares, mas ele tomou a natureza humana e a sua humilhação se mostra nesses pontos aqui. O fato dele ter sentido cansaço, em muitos momentos ele parou, ele cansou, né, ele dormiu. Portanto, Cristo mostrou em seu ministério essas duas naturezas, né, aí ao mesmo tempo.
E vamos adiante, meus irmãos. Não sei se nós vamos conseguir terminar hoje, mas é agora o fato de que ele era eterno, né, e temporal ao mesmo tempo. Olhando para a eternidade do Redentor, nós vemos pelos próprios termos dados a ele: Filho de Deus, Verbo eterno, Pai da eternidade, né? São todos elementos que nos mostram a eternidade do Redentor, porque são indicativos de sua divindade. O fato é que ele já existia antes de haver o tempo. A gente já parou para pensar nisso? Que todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive o espaço e o tempo. Mas antes de tudo isso existir, Deus já existia, Cristo já existia, o Espírito Santo já existia. É por isso que nós também dizemos que o conceito ou a concepção de temporalidade na perspectiva divina é diferente daquilo que nós compreendemos. Deus não está contando os dias ou está olhando um calendário, né, imaginário divino ali. Todas essas coisas foram criadas por Ele, e essa temporalidade é uma coisa que nos auxilia na nossa humanidade para nós compreendermos a lógica da criação. Afinal, Deus criou todas essas coisas de uma maneira lógica. Mas isso não significa que Cristo está refém dessa temporalidade. Então, realmente, Ele está acima, né? Colossenses 1,17, quem puder fazer a leitura, por gentileza, vai nos mostrar exatamente isso. E vamos aqui trazendo as Escrituras, reforçando esses pontos aqui, meus irmãos, justamente para compreendermos que essa é uma doutrina bíblica, que não se trata de uma teologia criada por homens, uma ideia inferencial, mas realmente é algo bíblico. Então, estamos dizendo que Cristo já existia. Colossenses 1,17, quem achou puder ler, por favor? Perfeitamente, antes de todas as coisas. Todas as coisas vieram após Ele. E se a gente for olhar lá para João 1, né, justamente a gente compreende que Ele criou todas as coisas. Vamos abrir João 1, de 1 a 3, por favor? Aqui um detalhe que eu acho que é oportuno nós frisarmos. Quem achou pode ler, por favor? De 1 a 3, por gentileza? João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Perfeito. Aqui com bastante respeito, né? Eu tenho que citar que o verso 3, a palavra intermédio, ela é uma tradução um pouco, tanto quanto infeliz para isso aqui, porque a palavra, realmente no texto original, ela dá a ideia de algo feito diretamente por esse sujeito que está sendo citado. Portanto, a gente poderia ler: todas as coisas foram feitas por meio dele. Amanda, você está com a King James aí? Como é que está aí o verso 3? Por ele. Então, mais ou menos essa é a ideia. Porque por intermédio, pode parecer que o pai colocou uma atribuição para o filho criar essas coisas. Diminui muito. Assim como outras traduções, outras passagens podem trazer esse ar de colocar Cristo num patamar inferior. Mas não, a ideia é justamente que Ele criou todas as coisas, Ele participou disso. Senão a gente vai olhar e vai pensar assim: não, então Deus Pai se separou do Filho ali e criou as coisas, e no meio disso criou o Filho também, que era a ideia do gnosticismo.
lá no século IV, lá, né? Então, realmente, a gente vê esses traços nos mostrando a necessidade de uma cristologia robusta, para que Cristo não seja visto como menos do que Ele é, como Deus, o Criador de todas as coisas, né? Vamos lá. Então, da mesma maneira como Ele criou todas essas coisas, todas as coisas foram feitas por meio dEle, por Ele, né? Melhor dizendo, e nada do que foi feito fora do conselho divino, né? Não há nada fora disso. Nós agora tentamos olhar para o outro lado, né? Para a temporalidade do Redentor. Gálatas 4:4, alguém poderia fazer a leitura, por favor? Aquele, portanto, que não pode ser contido pelo tempo, torna-se homem, humilha-se em sua natureza, e Gálatas 4:4 vai nos mostrar como isso se dá, como isso se concretiza, né? Vindo por essa virtude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Obrigado, meu irmão. Esse verso sugere exatamente, primeiro, a pré-existência do Filho de Deus, né? E no tempo devido ele se sujeita a envolver-se com o tempo. Portanto, aquele ser atemporal, divino, em momento oportuno, ele se sujeita ao tempo, né? Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em dado momento, no tempo, ele é enviado e ele se sujeita a isso, né? E é, portanto, agora um redentor com temporalidade, né? Porque assumiu a nossa natureza humana. Então, com essa natureza humana, Cristo somente pode ser temporal, né? Porque a eternidade é um atributo incomunicável da divindade, né? E Cristo aqui assume a sua forma humana, mas a eternidade que ele detém provém de sua natureza divina. Vamos ver se a gente vai conseguir finalizar aqui, meus irmãos. Vamos tentar. Nosso último ponto, ele era, ao mesmo tempo, sujeito e não sujeito à tentação. Então, primeiro a gente olha para a intentabilidade do Filho de Deus. Cristo possui as mesmas propriedades de seu Pai. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Ele é tão Deus quanto seu Pai. Qualquer concepção que torne Cristo menos do que o Pai é uma concepção errada. Então, se o Pai não pode ser tentado, porque a Escritura diz, né, lá em Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. O Redentor, por consequência, segundo a sua natureza divina, também não pode ser tentado, né, porque o superior não pode ser tentado pelo inferior. Então, a tentação, nesse ponto aqui, é uma impossibilidade para Deus, porque não há nada que Ele possa cobiçar. Não tem a ver com incapacidade, né? Mas tem a ver com o ser de Deus, a sua santidade, o pecado não lhe é atrativo como é para nós. Exatamente, minha irmã. Exatamente esse é o ponto. O ser de Deus, por si só, ele já acaba com qualquer possibilidade dessa tentabilidade, né, nesse quesito ou nessa natureza divina do Redentor. Não há nada que Deus queira que Ele não tenha. Não há nada que Deus deseje que Ele não traga à existência. Essa é a ideia, né? Realmente, confrontando também com essas coisas que a irmã Kézia falou, né? Essas outras características ou atributos de Deus, a santidade, a sua justiça, né? E não são mera santidade e justiça, é a santidade plena, perfeita, é a justiça como nós não podemos compreender, como não podemos conceber. Portanto, neste sentido, Deus não pode ser tentado. Cristo não poderia ser tentado em sua natureza divina. Agora, o outro lado, Cristo é tentado em sua natureza humana.
A Escritura diz que o Redentor foi tentado. E o que torna isso possível justamente é o fato dele ser humano. Portanto, como vimos, finito, né? O Deus que se humilhou e se colocou debaixo do espaço-tempo, né? Aquele que se torna realmente um homem como um de nós. Então, a tentabilidade do Redentor está vinculada à sua humanidade e às suas necessidades, que são coisas próprias de seres dependentes. E são dependentes porque são finitos, né? Então, a gente consegue aqui lembrar de Cristo sentindo cansaço, sentindo fome, sentindo sede, né? Quando ele é levado lá para o deserto, fica 40 dias e 40 noites sem coisas básicas, né, para a sua subsistência. E ele é tentado justamente nesse momento. Ele fica numa posição em que facilmente ele seria tentado a satisfazer essas necessidades naturais, né? E o que acontece é que, diferente de nós, homens, que estamos debaixo dessa natureza pecaminosa, né, desse efeito noético do pecado em nós, Cristo foi fiel até o fim. Ele foi tentado, mas ele não pecou, para que ele pudesse ser o nosso substituto perfeito. Então, olhando todo esse quadro, né, não somente ele torna-se homem para que ele possa representar outros homens, mas ele é tentado para que ele possa negar este pecado, demonstrando que ele é, de fato, o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que pode substituir todos os homens. Por favor, minha irmã. Segundo Adão, né? O segundo Adão, exatamente. Na aula anterior até falamos sobre isso. Ele tem esse grande papel de representar os filhos de Deus, o povo de Deus, né? E sofrendo sobre si, padecendo, para que nós pudéssemos ter vida. Então, todas essas características, esses detalhes acerca da natureza, acerca da pessoa de Cristo, uma complexidade aqui de temas, de conceitos, é importante para que nós possamos construir a imagem correta do Cristo, do Redentor, do nosso Messias. Não é um Cristo caricato aí que a cultura tenta nos colocar, né? Alguém que ou é brando demais, ou então ele tem alguns traços assim que, nossa, que estranho, que Cristo esquisito, né? Parece essas pessoas de hoje em dia que tentam se afirmar de diversas maneiras. E a cultura tenta colocar isso para nós. Nós precisamos compreender que as Escrituras desenham este quadro, né? Se a gente pudesse pensar nessa perspectiva, é como se realmente a imagem de Cristo, quem Cristo é, fosse sendo escrito pelas Escrituras, desenhado, um quadro para que nós possamos reconhecer quem é, o verdadeiro Cristo. Não vamos conseguir finalizar, meus irmãos. Na próxima aula, nós ainda vamos falar acerca de um último ponto, nesse contraste, né, que nós fizemos aqui, ó, contraste entre as duas naturezas do Redentor. Eu não sei porque que não constou aqui, mas enfim, o fato de que ao mesmo tempo Cristo era onipotente em sua natureza divina e enfrentou fraqueza em sua natureza humana. Então, na próxima aula a gente finaliza esse trecho aqui. Mais alguma dúvida, alguma colocação? Quando a gente para pensar assim, no dia seremos assim, isso move nossos corações. Eu, quando eu falo, Senhor, diante do pecado, Senhor, um dia eu não serei mais tentada por isso, isso não vai ser vantajoso para mim. E isso me desperta uma alegria muito grande, uma esperança. Seremos como Ele. O pecado não será mais fácil para nós. Exatamente. Sabe que a parte final de toda essa exposição das duas naturezas de Cristo, desde você olhar para uma natureza, estudar ela, compreender ela, olhar para outra natureza, fazer esse contraste, a aplicação prática disso é justamente isso. Um dia nós seremos como Ele, um tipo de homem que é capaz de ser santo, que é capaz de ser justo, que estará com Ele na glória,
que o verá fisicamente, que viverá coisas, né, que são muito maiores do que a gente pode pensar aqui numa alegria temporal nessa nossa vida humana. Então, glória a Deus por tudo isso. Vamos finalizar então com uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais essa aula, por esses ensinos que são maravilhosos, Pai, porque falam acerca do Teu próprio Filho, nos mostram, ó Deus, que Tu és grandioso, que a Tua obra não é coisa pouca, que nós como homens temos dificuldade muitas vezes de compreender a complexidade, a magnitude acerca da pessoa de Cristo, mas que a Tua própria palavra nos mostra o quão grande Ele é, Pai. E mais do que isso, Tu és a nossa esperança, Senhor. A esperança para que vivamos, sabendo que a todo momento Cristo está aqui conosco, mas que também o veremos na glória, na consumação dos séculos de maneira corpórea, e que tudo isso anima o nosso espírito, nos dá ânimo, nos dá capacidade de irmos adiante, falarmos acerca desse evangelho maravilhoso que temos por meio de Cristo. Ó Pai, nós encarecemos que o Senhor continue conosco aqui neste culto, que o Senhor abençoe-o, para que possamos louvá-lo, glorificando o Teu santo nome, Pai, de maneira sincera, Pai. Assim nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.